TJ Minas, a TV do povo mineiro. Presença de Marcos. Boa tarde, Marcos Alves. Boa tarde, Odaí. Boa tarde aos ouvintes, né? Às pessoas que estão nos vendo agora. Quero agradecer ao convite de estar aqui presente e dizer que é uma satisfação muito grande. Para nós também é um prazer ter você aqui na nossa emissora. E vamos começar, né? Começar aquele bate-papo bacana. Marcos, você é político em Ribeirão das Neves, não é isso? Olha, eu costumo me referir como um agente social, né? A gente milita em prol da comunidade, a vida pública. Hoje não estou atuando na cidade e, assim, parte em Belo Horizonte, parte em Ribeirão das Neves, porque hoje estou numa assessoria de um vereador em Belo Horizonte, que é o Dr. Célio Frois, mas estamos sempre aí na comunidade trabalhando também em prol das pessoas que mais precisam. Você é de Ribeirão das Neves mesmo, Marcos? Não, eu me considero nevense porque já moro em Ribeirão das Neves desde a década de 70, né? Viemos para cá menino em 77, mas sou natural de Virgolândia, interior de Minas Gerais. A Virgolândia, Minas Gerais. Minas Gerais. E há quanto tempo está na área política, né? Olha, nós começamos militar na política em Neves desde no final da década de 90, onde tive o prazer de trabalhar fazer uma pesquisa, uma contagem populacional pelo IBGE aqui em Ribeirão das Neves, e isso começou a me mostrar a situação do povo de Neves. E de lá para cá a gente começou a militar e lutar para as pessoas com mais necessidade e nunca mais parei, né? Eu costumo dizer, meu amigo, que isso é uma cachaça. Você toma um gole, gostou, sempre você está ali. Então não tem como a gente parar de ter empatia, ver que as pessoas estão precisando, a gente tem que movimentar e agir em prol daquele que mais necessita. Esse foi o seu incentivo para entrar para a política? Sempre me incentivou, isso, é ver que tem uma pessoa que está precisando de ser representado, está precisando ter voz, a gente procura sempre dar voz àquelas pessoas que precisam. Você foi candidato várias vezes ou apenas uma vez só a vereador? Já fui candidato mais de uma vez, estive suplente por uma vez, mas nunca fui eleito. Certo, nunca foi eleito, mas fui a luta continua, né? Sempre continua, a gente não pode parar. Exatamente. Ô Marcos, você como nevense, né, igual você já disse, o que você vê hoje em Ribeirão das Neves, alguma mudança na nova diretoria, né, da prefeitura em Ribeirão das Neves? Olha, daí a gente vê progressos, né? Progressos, mas tem sempre alguma coisa que nos preocupa. Como disse para você, que eu estou aqui militando desde 96, então vi várias gestões passar pela cidade. Hoje dizer que a atual gestão não está progredindo, não tem ponto positivo, eu estaria sendo leviano. E é a coisa que a gente procura não ser. A gente tem que ser honesto. Mas a gente vê que tem algumas áreas da atual gestão tem faltado, né? A gente vê, é triste quando a gente chega no UPA e falta atendimento, até no pronto atendimento da nossa cidade. Toda hora está na televisão, né? Dizendo falta médico nessa área, naquela outra área, falta remédios. Então, alguma coisa está faltando. A gente tem visto progresso, muitas ruas sendo asfaltadas, muitos prédios sendo construídos, mas eu sempre falo assim, quando está trazendo mais gente, tem que trazer mais equipamento público. Isso a gente tem visto faltar um pouco. O que você me fala da segurança em Ribeirão das Neves? Olha, segurança... Eu vejo segurança, primeiro, de uma forma preventiva. E é o que eu falei, falta algumas coisas. Nós temos escolas ainda deficitárias. Outro dia mesmo, até por acaso, eu estava lendo umas informações que saiu numa pesquisa do IBGE. A questão da avaliação da educação básica em Ribeirão das Neves. Me parece que de 29 cidades, nós somos em 27. E, então, eu acho que tem que melhorar a educação, melhorar a geração de renda, que isso tudo traz segurança, né?
Tem gente que pensa segurança só a questão da correção. Não é. Quando a pessoas veem segurança como polícia. Quando a polícia vai é porque a coisa já desandou. Então, segurança para o cidadão, segurança para as famílias, eu veria com mais empregos, com mais atendimento social às famílias. Marcos, você está ciente que entre o bairro Fortaleza e o bairro Everest tem um córrego? Este córrego, ele futuramente vai ser uma avenida? Olha, a gente tem já conhecimento, né, que a gente, uma vez que eu não nasci aqui, mas moro aqui há 50 anos, a gente já observou que algumas décadas atrás a Copasa já confeccionou ali alguma canalização, alguns interceptores de esgoto, mas algo que está lá parado, né? Eu não sei que pé que está, mas a Copasa já, algumas décadas atrás, já fizeram uma intervenção lá, já foi feita a intervenção, mas sei que nesses 7 anos dessa gestão aí nada foi feito lá não. Antes não tinha uma ponte, né? Hoje nesse local tem uma ponte, né? Atravessando de bairro para bairro, né? Antigamente o pessoal atravessava quase dentro do córrego, não é isso, Marcos? Não, já existia ponte lá, assim. O que foi feito lá foi uma melhoria, né, na travessia, mas ela já me parece que já passava até uma linha de ônibus, né? Se for lá na Alda Salomão, ali já existia uma ponte. Era a travessia do bairro João de Deus para o bairro Everest. Me parece que a atual gestão trocou, né? Deu uma manutenção lá e melhorou um pouco lá aquela situação, né? Marcos, o atual prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, qual a sua posição sobre o prefeito hoje, o Marcos, em termos de melhorias da cidade? Olha, foi o que eu coloquei um pouquinho atrás e agora, que ele tem acertado em algumas coisas, mas tem faltado em outras coisas. Na questão da saúde, eu não sei o que o que chega até a ele, se a política dele é só de infraestrutura, mas na questão social tem faltado alguma coisa para a cidade, isso no meu ponto de vista. Certo, você disse aí imposto de saúde, né? Os moradores reclamam que no posto de saúde, quando eles vão fazer alguma consulta, os funcionários de algum posto de saúde, eles escolhem pessoas amigas para ter preferência. Você está ciente dessa situação? Não. Eu acho que não. Eu acho que funcionário nenhum, servidor público nenhum, tem amigos. Eles vão atender os usuários do SUS, né? E o SUS, diga-se de passagem, é o melhor plano de saúde que nós temos, né? E dessa forma tem que ser, né? Eu desconheço isso, né? Eu disse que geralmente você é o primeiro da fila. Aí você fica na fila e eles escolhem um conhecido que está 10º da fila. É complicado, né? Eu até, se uma coisa dessa vir a acontecer, isso é um cúmulo do absurdo, né? Eu acho que todo cidadão que se vê uma coisa dessa tem que procurar a ouvidoria do SUS e ligar para lá, um telefone, eu não vou ter aqui agora, mas prometo até mandar para você aqui na rádio, a ouvidoria do SUS e fazer uma reclamação, porque não existe isso. O SUS hoje é o melhor plano de saúde que nós temos. Exatamente. Ô Marcos, eu vou te fazer uma pergunta de um buraco, né? Que existe na rua Monte Castelo, seguindo o bairro Fortaleza, né? Para o bairro Nova Pampulha, próximo ao campo do Felizlândia. Tem uma cratera, né? Onde o pessoal está com dificuldades de passar com o automóvel, não é isso, Marcos? Olha, esse buraco eu tenho chamado de tragédia anunciada. Eu gostaria até que, se tivesse me ouvindo o senhor secretário de trânsito, o senhor Lenilson, que tomasse providência, porque ali nós já tivemos um carro, me parece que até um carro de aplicativo, que tombou lá no sábado, e como eu fotografei, coloquei a público, graças a Deus não aconteceu nada com o condutor, e o carro naquele momento só tinha um condutor. Senhor secretário de trânsito, realmente ali a coisa está muito triste, muito perigoso. Acho que até um descaso da gestão para com os moradores do bairro Fortaleza e com todos os usuários da via pública. Então aquele buraco ali é um desrespeito da atual gestão da Prefeitura Municipal para com os usuários da via pública. Exatamente. Então,
uma época, me parece que o pessoal até teve que sair de casa, né? Uma época chuvosa, onde a água desce ali, né, para cima da casa e realmente tá muito perigoso, né, Marcos? Eu vejo muito perigoso, porque a gente que é nós que somos condutores, que moramos aqui na região, a gente já sabe que vamos deparar com aquele buraco, com aquela vergonha. Eu costumo chamar aquele buracão lá daí de uma vergonha. É uma vergonha para a atual gestão, aquele buracão. E até venho aqui, ó, mais uma vez cobrando do senhor secretário de trânsito, que é o responsável, o secretário de obras, né? Eu acredito que o prefeito nem saiba daquele buraco ali, porque já deveria ter tomado uma providência, né? Nem tudo que acontece ele fica sabendo. Então fica aqui mais uma vez, senhor prefeito municipal de Ribeirão das Neves, tomar providência naquele buraco na rua Monte Castelo, ao lado do campo do Felizlândia. A gente costuma falar a curva do campo, né? O buracão da curva do campo. E há um ano, né? Nós já temos até que fazer um bolo de aniversário aquele buraco ali, porque realmente é muito vergonhoso e uma tragédia anunciada ali. Qualquer hora nós vamos ter uma coisa muito grave ali daí. Adair, Exatamente. Adair, Pois não? sobre esse buraco aí, eu tenho um parecer da prefeitura que fala o seguinte, que está na justiça e está esperando agora com que eles dê o parecer deles, né? Aí vamos esperar para ver o que é. Se não, o recado já foi dado aí, agora é com eles. Ok? Ok. Mas voltando a esse assunto, Marcos, você disse que está fazendo um ano já, né? Fazendo aniversário esse buraco. Isso. E ali, esse buraco, eu vejo assim, será que nenhum funcionário da prefeitura passa ali para ver essa situação, né? Olha daí, ali já, igual eu falei, eu mesmo já coloquei. Se você fizer uma pesquisa na minha página no Facebook, se não for me engano, 3 publicações ali. Já se tornou público. Já esteve ali várias lideranças, não foi uma cobrança só do Marcos Alves, não. Várias lideranças do município já cobraram. Já esteve ali a emissora Rede Globo, já cobraram. E eu também já cobrei. né, a própria TV aqui já cobrou e nada foi feito. O que eu vejo ali é um descaso da atual gestão para com a comunidade aqui. Exatamente, porque a gente vê assim, pelo tempo que tem esse buraco, tantas outras coisas foram feitas, né? Pela prefeitura, e um buraco, uma avenida onde passa ônibus, né? Uma avenida movimentadíssima, tá com essa situação, Marcos? Você me fez lembrar aqui agora, e esse buraco, de uma professora muito amiga minha, nós moradores, e ela falou uma frase que nunca esqueci, nós moradores de periferia, né? Nós somos moradores de periferia, então sofremos demais com o descaso. Eu acredito que se fosse lá no centro de Neves, no bairro São Pedro, já teria resolvido. Exatamente. E aqui nós estamos ilhados, né, com esse buraco aí, né? Esse buraco é próximo também à sua residência, Marcos? Atrapalha muito para você? Eu acredito que tanto me atrapalha como qualquer condutor. E até os pedestres. Sem contar a falta de segurança para quem tem que ir pegar o ônibus de madrugada, escuro, muito ermo, falta de iluminação deficitária, né? Então prejudica muita gente, toda a população. Você está com um projeto aí, né, para futuras eleições, é isso? Olha, eu costumo falar com as pessoas que nós estamos nos recompondo, nós estamos nos agrupando e analisando o que vem pela frente. Eu sei que a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar movimentando e isso a gente está fazendo. Está fazendo um novo time? Não, a gente costuma dizer o seguinte, nós temos que, a todo custo, a todo momento, nos reavaliarmos, né? A gente está sempre nos recompondo e trabalhando em prol da comunidade. Questão também que os moradores estão reclamando, Marcos, da estação do MOVE. Muitos problemas por ali, Marcos. Olha, eu achei até injusto o que aconteceu lá semana passada. Justo por um lado e injusto por outro. E não me entendam mal aqui. Porque a gente sabe que a gestão do MOVE não é só de responsabilidade do governador do estado. Fizeram lá, o povo
em uma reclamação legítima, uma manifestação legítima, reclamaram, cobraram, mas a gente sabe que a responsabilidade é da Prefeitura Municipal também. A Prefeitura tem que buscar melhores condições de transporte público dentro da nossa cidade. A Prefeitura, como instituição, tem que cobrar do governo do Estado um melhor atendimento para o nosso povo, né? Segundo a moradora, ela me disse que ela sai de casa 4 horas da manhã, Marcos, para chegar no serviço às 9, porque esse trajeto da casa e da residência dela, onde ela tem que pegar um ônibus e ir para a estação, ela disse que, infelizmente, ela está achando que vai até sair do serviço, porque já levou até balão no serviço por causa dessa situação aí, Marcos. É uma situação que deixa a gente triste, e como eu falei no começo aqui, é a falta de investimento na pessoa humana. Eu sei que é difícil, não é fácil a gente mudar as coisas, mas nossa cidade precisa urgente de um programa de geração de renda, onde possa empregar as pessoas, que as pessoas não precisem pegar ônibus para ir para o trabalho, que as pessoas trabalhem próximo às suas casas, porque uma pessoa que levanta 4 horas da manhã para chegar 9 horas no serviço, ela já chega no serviço cansado. Até para quem dá emprego para essa pessoa, tem um custo muito alto, passagem cara, transporte de péssima qualidade. Nós, se não for me engano, nós temos aí quase 380 mil moradores em nosso município. Menos de 10% trabalham aqui. Quer dizer que não tem emprego em Neves. As pessoas têm que pegar ônibus para ir trabalhar. Você viu que a dificuldade está aí. Por que essas pessoas não têm o direito de trabalhar na porta de suas casas? Porque não falta emprego. Não tem uma política pública voltada para gerar emprego. Isso falta muito na nossa cidade ainda. É muito importante a gente ter uma rua arrumadinha. Eu quero ter minha rua asfaltadinha, isso é ótimo. Mas eu queria, minha rua descendo é de pedra. Tá lá, tá bonita, mas eu quero ter um emprego perto da minha casa. Eu quero ter um trabalho que não me canse para ir para ele, que eu possa trabalhar e ganhar o sustento da minha família. Então, essa questão social também, eu acho que precisa trabalhar muito. Não estou aqui dizendo que não está fazendo nada, estão acertando. Tanto é que o prefeito foi reeleito. Então, uma pessoa que foi reeleita tem suas qualidades, né? Mas está deixando a desejar quando o assunto é tratado, cuidar das pessoas. Exatamente. Ô Marcos, eu vou te fazer uma pergunta. Se iniciou uma grande obra do Hospital do Câncer em Ribeirão das Neves e depois acabou-se tudo, né, Marcos? Olha, isso é muito polêmico, essa história do Hospital do Câncer. Eu não sei muita coisa não, vou te falar aqui o que eu sei. Olha, quando foi construído o chamado Hospital do Câncer, me parece que aquilo foi uma obra da maçonaria, uma iniciativa privada. Aquilo ali foi construído para ser o Hospital do Câncer, para tratamento ao câncer, uma coisa muito nobre, que é uma doença que quando vem arrebenta as famílias, né, que não acaba só com uma pessoa. Mas me parece que aquilo não ficou aprovado para ser hospital. Porque quando você cria um prédio, equipa para ser um hospital, ele tem que passar numa avaliação no Ministério da Saúde. E não passou. Então aquilo ali ficou parado, com equipamento obsoleto. E parece, se eu me corrija aqui, se eu não estiver enganado, na época o gestor da cidade era até o senhor Wallace Ventura Andrade, pactuou um convênio com o governo do estado, até, eu não sei se era o governador era Aécio Neves ou o doutor Anastasia, professor Anastasia, e ali criaram a Clínica da Mulher, CVV, Centro Viva Vida, onde cuidava lá de fazer mamografia e vários outros tratamentos em prol da melhor saúde da mulher e das crianças, né, ali, e assim ficou funcionando. Eu não sei, aquele outro pedaço lá que está até meio abandonado, hoje pertence à prefeitura, não sei se pertence à prefeitura. Eu sei que a metade daquilo ali, onde era ou iria ser o Hospital do Câncer, que nunca chegou a funcionar, a metade é usado numa clínica que atende a mulher no nosso município. E foi criado na época, há 10, 12 anos atrás, pelo ex-prefeito Wallace Ventura Andrade e o governo do estado de Minas Gerais. E até hoje funciona lá assim. Foi gastado milhões naquela obra, né, Marcos? Mas como eu te disse, pelo que eu conheço, não foi obra de prefeitura, não foi obra de estado, era uma obra da maçonaria, uma iniciativa
privada. Privada? Não foi gastado dinheiro público ali, não. Ali não foi gastado dinheiro da prefeitura, que ali era de uma iniciativa privada. Ia ser um hospital particular, queria prestar serviço, né? Mas me parece que não ficou aprovado e depois o município aproveitou uma parte de um convênio que foi feito e se tornou a Clínica da Mulher. Ah, positivo. Marcos, você como vereador, você me responde uma pergunta. Dizem que quando o vereador ganha, ele costuma abandonar muitos eleitores, é verdade? Aí, né? Primeiro, eu não sou vereador, né? Eu fui candidato a vereador, não sou vereador. Agora, o vereador, o intuito dele ser vereador, ele tem que estar presente na comunidade. Se não está, ele não é, né? Mas o vereador tem que estar presente no meio do povo. Porque se ele foi eleito, é a vontade do povo, né? Se uma pessoa que foi eleita para um mandato, se ele não, ele tem que estar no meio do povo. Eu não entendo de outra forma, né? Eles têm que estar presentes no meio do povo. Então é algo complicado aí, né? Mas dizem que quando ganha, esquece de muitos que votaram nele. É uma situação assim. Eu costumo dizer o seguinte, quando você dá uma carta para uma pessoa de confiança, para arrumar um emprego, aí vai lá, arruma um emprego, ele tem que honrar aquela carta. E se você, quando se coloca para servir o povo, você tem que servir. Se você não servir, você não serve. Aí eu acredito que depois a conta vem, né? Então eu acredito muito na lei do retorno. Quem planta, colhe, né? E a vida da gente é assim. Se você planta o bem, você colhe o bem. Você falou em Wallace Ventura, é futuro candidato à prefeitura de Ribeirão das Neves? Olha, eu não tenho conhecimento ainda, mas sei que ele está reagrupando, ele está participando dos processos, né? Porque a gente tem que conversar com as pessoas, então nós estamos conversando. Ainda é muito cedo para se falar em candidaturas, né? Mas o que a gente está fazendo no momento agora é conversando com as pessoas e conversando, falando das preocupações que a gente tem com o futuro da cidade, porque realmente as pessoas têm que participar, têm que lutar para manter a nossa cidade no rumo certo. A cidade tomou um rumo e se a gente der bobeira, ela pode voltar para trás. É isso que a gente não pode permitir. Aí, Pois não? o que você acha de você tomar um refrigerante e você fez a garganta do homem ficar seca? Vamos dar um tempinho? Tudo bem, vamos fazer um pequeno intervalo? Daqui a pouco a gente está de volta. Rede WTJ Minas. JWM Construção Civil. Em geral, limpeza predial, obras de alvenaria, construção de edifício, montagem de estruturas metálicas, serviço de pintura e edifício em geral. O que você está esperando? Venha fazer o seu orçamento com quem sabe fazer, com sabedoria e responsabilidade. O WhatsApp é 31 971 19 4602, 971 17 4602. Aguardamos seu contato. JWM Construção Civil. John Smart Cell. Aqui você encontra preço e qualidade, variedade. Nosso foco é trazer soluções, acessórios e manutenção. Tudo para melhor servir. Não fique off. Venha para John Smart Cell. Capas, películas, cabos carregadores, fones, Bluetooth, controles e muito mais. Venha você também para John Smart Cell. Escola de Música Harmonia dos Acordes, a Escola de Música Nota 10. Venha você também fazer parte da família Harmonia dos Acordes. Temos aula de violão, teclado, guitarra, baixo, cavaquinho, técnica vocal, instrumento de sopro e muito mais. Venha correndo fazer a sua inscrição. Telefone 986-853417, 986-853417. Escola de Música Harmonia dos Acordes. Você conhece o Brazucas Wines Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas.
A casa é especializada em vinhos nacionais. Tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. Rede WTJ Minas, a TV do povo mineiro. Aí você fez eu lembrar lá da década de 90 de novo. Olha, eu falei aqui que eu trabalhei no IBGE, né? E lá no final da década de 90 eu trabalhava ainda na iniciativa privada, a empresa trabalhava com transporte. Aí eu saí desse emprego, fui para o IBGE, logo depois que eu saí do IBGE, me vi desempregado e falei assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Mas toda a vida eu gostei de empreender. Aí a gente montou um pequeno comércio, uma sorveteria. Você acredita que eu fiquei lá uma semana e não vendi 10 picolé? Aí eu falei, nossa senhora, tô ferrado. Tinha dois filhos, duas filhas na época, Daniela e Gabriela. E eu falei, não, tem que dar um jeito. Aí a gente montou lá uma pequeno comércio, aí um vendedor falou assim, põe aí o nome no desenho animado aí, pinta esse negócio de amarelo aí. Eu pintei a parede de amarelo e escrevi lá, mini sorveteria e padaria, Tio Patinhas, e uma inscrição assim, Deus seja louvado. E depois que eu escrevi o Tio Patinhas lá, e começou a vender picolé, e aí eu virei o Tio Patinhas por causa da sorveteria da fábrica de picolé, né? E aí ficou, os meninos cresceram, depois veio o Maico, e cresceram, nós paramos com o comércio, o apelido ficou, a herança. Ah, certo. Isso foi na sua residência? Você teve também sorveteria, Marcos? Sim, uma sorveteria, né? Eu fabricava sorvete, fabricava picolé. Na verdade, meu pai me ajudava, minha esposa me ajudava muito, toda a vida me ajudou muito. Então, nós três fabricávamos, a gente vendia. E acabamos com essa sorveteria, mas o apelido do Tio Patinhas ficou. Ninguém chegava e falava, cadê o dono da sorveteria? Não, cadê o Tio Patinhas? Aí ficou. No começo até brigava com os outros. Meu nome é Marco, não, é Tio Patinhas. Aí ficou, Tio Patinhas. Ah, tá. Então, quer dizer que quando você é candidato a vereador, é conhecido mais como Tio Patinhas. Das vezes que eu disputei, isso aí tem hora que fica meio a meio, porque a gente já é tão conhecido no meio, uns me chamam de Marcos Alves, outros chamam de Tio Patinhas. Tem uma vez, rapaz, que aconteceu, tem um fato inusitado. Eu fui assinar uma documentação à época, para fazer um contrato, aí eu assinei, que eram umas 10 assinaturas que eu tinha que dar. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí quando foi 8, 9, eu assinei lá Tio Patinhas e saí. Aí o rapaz, ô moço, vem cá, o que foi? Só assinou o nome errado ali, só assinou foi Tio Patinhas, foi Marcos, não, tinha que voltar e trocar tudo. Aí foi não importa não. Beleza. Ô Marcos, a penitenciária de Ribeirão das Neves, Marcos, como funciona os detentos na época de política? Você já trabalhou em alguma penitenciária em época de política? Olha, eu nunca trabalhei não, e é um assunto até importante que você colocou agora, tem pouco conhecimento, tá? Me parece que quando o albergado, preso, tem alguns que têm direito político, votam, uns que não têm, não votam, né? E se for nesse aspecto da sua pergunta, funciona assim a coisa. Quem tem direito político, tem direito ao voto, vota. Quem não tem, não vota. Eles não têm a liberdade para votação, Marcos? Eu acho que boa parte não. Que quando você... Direito político é para quem está dentro da lei. E quando você está fora da lei, você perde seus direitos. E quem perde os direitos políticos não pode votar.
Agora, aqueles que já estão em algum processo, por alguma forma, que também não sei te dizer o certo, que tem um direito político garantido, ele vota. Bacana. Marcos, a situação das escolas em Ribeirão das Neves, você que é uma pessoa preocupadíssima nessa área da educação? Sou muito preocupado, sim, que a gente baseou, tanto eu costumo falar assim, 70%, tem gente que até ri, eu faço 70%, foi minha esposa, eu só 30%. Contribuição dela para a criação dos nossos filhos. E foi sempre a preocupação da educação, né? E então a gente tem que ter essa preocupação. Estava até conversando agora com o irmão da professora, da ex-diretora Silvinha, que está internada, pastor Betim, que Deus dê melhora para ela. Um abraço, Silvinha, sempre te carrego em minhas orações. A gente tem que ter preocupação com a qualidade das escolas, sim. Temos que melhorar as escolas em Ribeirão das Neves, tanto as estaduais, parece que estão reformando alguma agora. Não é só a reforma estética da escola, não, mas é melhorar a condição para o professor. Eu acho que o Estado tem que melhorar muito, o município também tem que melhorar muito a questão de atendimento ao professor. E quando você tem um professor qualificado, motivado, vai melhorar tudo. Melhora para nós, os pais, melhora para os professores, para as famílias, né? E queria até falar, você colocou esse assunto aqui da educação, ainda estamos no mês de outubro, né? Queria aqui mandar um abraço, um parabéns, um abraço fraterno para todos os professores, não só de Neves, mas para toda a nossa Minas Gerais e do Brasil. Bacana. Agora a questão da educação em Ribeirão das Neves, Marcos. Você falou que tira um exemplo pelos seus filhos, né? Seus filhos formaram também, todos eles, em Ribeirão das Neves? Olha, todos eles estudaram em escolas públicas. Meus filhos foram alunos da Escola Estadual João de Deus, foram alunos da Escola Alessandra Salucadá, aqui no bairro Eliane, né? Então, são hoje pessoas que estudaram na escola pública e se tornaram boas pessoas qualificadas dentro da escola pública, mas a gente participava, eu fazia parte do colegiado e cobro a cada pai que vá à escola, vê como seu filho está, né? Ajude o professor a cuidar da educação do seu filho, ajude a escola, né? A escola precisa do apoio de todas as famílias. E eu vejo até com uma certa preocupação, tenho visto muito poucas escolas sendo construídas na nossa cidade. Eu acho que falta muito espaço público dentro da nossa cidade voltar para uma educação melhor. E eu só seria avaliar pelo que eu estou vendo, né? Eu estava vendo outro dia lá a avaliação que foi feita pelo IBGE da nossa escola de educação básica, que é a escola de educação básica. Eu acho que é ali que vai dar a arrancada para a pessoa se tornar alguma pessoa melhor, um profissional melhor no futuro. Então, nós temos que melhorar a educação básica, né? Mandar um alô aqui para o nosso secretário de Educação para acelerar a coisa aí, que precisa melhorar muito a educação na nossa cidade. Legal. Marcos, o tio Patinhas, né? Já é bastante conhecido em Ribeirão das Neves. Você, além da sua sorveteria, você teve outro trabalho particular em Ribeirão das Neves, Marcos? Olha, eu já fiz de tudo, de vender picolé, de vender coxinha, de vender pastel frito, já trabalhei como representante comercial, vendi roupas, trabalhei até de cobrador de ônibus, né? Então sempre ali lutando para manter a família. Da sua família, só você da área política? Olha, a gente carrega uma herança, na verdade. Meu avô começou lá na cidade de Virgolândia, tem tios, meu pai já militou muito na política, já foi vereador, então a gente tem uma certa vontade, que vem no DNA também, né? Ah, certo. Ô Marcos, o pessoal falam que muitos vereadores, quando se candidata, ou até mesmo deputado, prefeito, alguns compram votos. Existe essa possibilidade, Marcos? Talvez o pessoal fala que tem um tal de Vale Gás, alguma coisa assim? Não, eu discordo disso aí. Eu acho que voto a gente pede, né?
Isso a gente conquista, a gente mostra a proposta e a pessoa vota no que você está mostrando. Você coloca um projeto para a pessoa. Olha, eu quero estar te representando para fazer isso. Se você acreditar na minha proposta, você vota. A democracia tem que ser assim. A gente tem que representar segmentos, né? Você precisa ter uma liderança instituída na comunidade, não para olhar um pequeno grupo, é para olhar um todo. Então a gente tem que ter proposta. Eu prefiro acreditar nisso. Certo. Mas a questão que eles falam, Marcos, é que muitos, eu já observei, eles falam que muitos candidatos fazem esse tipo de compra, como você falou, né? Uma coisa totalmente errada, né? Isso aí que você está falando é um crime, né? Eu acho que crime tem que ser punido, né? Então isso aí cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar, e se tem gente que faz isso, é muito errado. Na Prefeitura de Ribeirão das Neves, você tem hoje acesso à Prefeitura, a trabalho? Não, eu não tenho muito acesso à Prefeitura. Igual eu te falei, hoje eu trabalho em Belo Horizonte, mas como eu não comungo, aí vou falar assim agora, politicamente falando, como eu não comungo com as estratégias da atual gestão de trabalho, então eu prefiro me manter na minha e fazendo o que eu posso fazer, né? A gente vê alguns acertos, mas vê que falta muita coisa. A gente poderia até, enquanto liderança, estar contribuindo. A gente procura, com as forças que tem, contribuir da melhor maneira que a gente pode fazer, né? Mas não tem muita proximidade com a atual gestão, não. Certo. Você me disse que talvez, né, não sei, você possa ser futuro candidato a vereador em Ribeirão das Neves. Trabalhando em Belo Horizonte, na época que for a política, você teria que abandonar o serviço em Belo Horizonte e vir fazer o seu trabalho em Ribeirão das Neves? Sim. E aí, se eu entendi a sua pergunta, é num processo de campanha. A gente não pode estar trabalhando, a gente tem que sair do serviço e cuidar da campanha, né? Se a gente vir a ser, no futuro, disputar uma eleição, a gente não vai estar trabalhando em lugar nenhum, que normalmente quem trabalha no serviço público não pode estar trabalhando para disputar a eleição. Tem que se licenciar ou pedir exoneração, é isso que a gente coloca. Você já teve algum motivo para parar por aí, falar não vou ser mais candidato? Já aconteceu esse motivo com você? Olha, o cansaço muitas vezes faz a gente repensar, né? Mas quando você anda e vê que tem pessoas do seu lado que está precisando, é aquilo que eu coloquei no começo aqui, a gente não consegue ficar sem agir. Se eu ficar parado, o que vai ser desse que está do meu lado, né? Tem hora que a gente tá andando na rua e vê uma pessoa caída, você vai deixar a pessoa lá caída? Não, você tem que ajudar aquela pessoa a levantar. Então a gente tem isso como como se fosse um sacerdócio. Para mim, o que me dá muita vida é fazer o que eu faço, né? Não importa onde eu esteja. Hoje, onde eu estou ajudando muita gente aqui da comunidade, né? Tem hora que é mesmo com, que a gente fala, um assistencialismo, mas ajudando a arrumar um emprego, ajudando a conseguir um tratamento médico, que aqui é muito precário. É até vergonhoso dizer isso. Eu queria que aqui você precisasse de uma consulta médica, fosse até a nossa PSF, nosso UBR, e tá aqui a consulta. Mas muitas vezes a pessoa precisa de um cardiologista. Tem que esperar 3 anos, tem que esperar 6 meses para passar por uma consulta, por um tratamento 3 anos. Isso é difícil. E muitas vezes você está lá do outro lado, fora do município, trabalhando em outra instituição, mas você consegue abrir uma porta para ajudar uma pessoa que precisa de ajuda, né? Eu costumo dizer o seguinte: minha mãe me ensinou muito com a filosofia de vida dos vicentinos, é dividir o que a gente tem. Não existe ninguém que não possa ajudar alguém, e não existe ninguém que não precise de ajuda. Viver em comunidade é isso, é um ajudando o outro. Você tem pouco, mas compartilha o que tem com o seu próximo. É isso que nós estamos precisando muito no mundo.
União, né? A grande união, né, Marcos? Isso. Ô Marcos, me disseram que uma pessoa fez um pedido de exame no posto de saúde do bairro Fortaleza, se não me engano, né? Bairro Fortaleza. E aconteceu que quando saiu, Marcos, o resultado do exame, a pessoa já tinha falecido. Olha, aí é uma coisa muito triste, né? É muito triste. A gente vê que falta muito essa questão de saúde. Eu até, assim, isso deixa a gente muito triste mesmo. A gente, quando escuta uma notícia dessa, vê que está faltando muito. Eu sei que ninguém quer, todo mundo quer atender, todo mundo quer fazer seu máximo, né? Mas é como se diz, tem coisas que não dá para concordar. Eu acho que teria que se entregar mais, principalmente a questão da saúde. Igual eu falei, o SUS é o melhor plano de saúde que nós temos. Mas será que só não vai funcionar dentro do nosso município? Será porque funciona bem em Belo Horizonte, funciona bem em Vespasiano? Por que não funciona bem em Ribeirão das Neves? Por que não se pratica uma política pública voltada mais para o social? Será que é importante na nossa cidade só asfalto? Se eu tenho uma pessoa que está doente, que está precisando de um exame, será que um pedaço de asfalto vai curar a pessoa? Então eu acho que tem que repensar isso. É muito importante ter uma infraestrutura, uma cidade bonita, limpa, mas é muito mais importante cuidar das pessoas. Chegou na nossa redação, Marcos, que você sempre preocupou com cesta básica para os moradores de Ribeirão das Neves. A sua posição, qual que seria dessa cesta básica? Olha, quando eu costumo falar uma cesta básica, não é aquele fardinho de comida para a pessoa passar 15 dias, não. Uma cesta básica para uma família, ela ter direito ao trabalho, ela ter direito à assistência médica, à escola, ela ter direito ao lazer, à cultura. Isso é o básico, isso que eu chamo de cesta básica para a família, né? Porque muitas vezes a pessoa entende que a cesta básica é aquele alimento para 30 dias, não. Aquilo ali é irrisório. O que a pessoa precisa de dignidade, o emprego, a educação, a cultura, o lazer. É muito importante uma criança que papai me levou no teatro. Tem criança que vira adulta e nunca foi. Então esse é direito de todos nós. Marcos, você falou na questão das escolas, não é isso? Existem policiamento nas escolas de Ribeirão das Neves, ou Marcos? Segurança? Porque me disseram que a maioria das escolas tem vandalismo. Olha, você viu que é um efeito bola de neve? Você falou do vandalismo, falta de segurança, mas o que falta mesmo é investimento em educação. Que quando você tem investimento em educação, você acaba com isso tudo, né? Então o que falta é investir mais em educação, é investir mais em saúde, é investir mais em geração de renda. Isso falta muito na nossa cidade. Eu vou te falar uma outra coisa que está preocupando muito. Bem rapidinho aqui. O excesso de construção na nossa cidade. Muitos apartamentos, muitas casas, e as ruas são as mesmas. Não sei se você tem observado, para você sair aqui agora, que nós estamos com a obra na Monte Castelo ali embaixo, sair lá na Avenida Zé Ramos para pegar a Denise Cristina lá embaixo ao lado do BH. Você gasta 15 minutos para chegar lá na pracinha de Justinópolis. Para passar lá em cima naquele paredão da Braunas lá, você leva mais uns 6 minutos lá para estar tudo agarrado. Nós vamos ficar daqui a pouco tempo sem ruas, da mesma maneira sem construção de escolas, sem escolas, trazendo mais gente desempregada. Então isso preocupa demais. Então eu acho que tem que repensar muita coisa. É muito importante gerar renda, trazer equipamento público, dar mais qualidade de vida para a cidade. Então estão muito preocupados em construir, aumentar mais os blocos, aquecimento, quando se põe muito asfalto, vai aquecer. Captação de água de chuva falta demais na nossa cidade.
Então você viu que é muito mais amplo, não é só pavimentar a rua, pavimentar, tá ficando bonitinho, você passa na rua, tá bonitinho, tá pavimentado, aí você vai ver ali, aumentou a população, segundo o IBGE, me parece que 11% nos últimos 10 anos. A cidade metropolitana que mais cresceu, Ribeirão das Neves. Então você aumenta demais a cidade, mas não aumenta os equipamentos públicos. Você anda, por exemplo, na nossa região de Fortaleza, cadê o poder público? Parece que não tem. Você vê qual a última escola foi construída aqui na nossa região, né? Então, não tá, essas coisas que a gente cobra, né? Nós precisamos melhorar o atendimento às pessoas, né? Isso é o que eu acho que uma gestão teria que preocupar nesse momento, cuidar do ser humano, cuidar da mulher, né? Cuidar da criança, do idoso, a política para a pessoa humana. Asilo em Ribeirão das Neves. Tem vários, Marcos? Ou você desconhece? Eu conheço alguns da São Vicente de Paulo. Eu conheço lá o Santa Terezinha, tive o prazer de passar. Tem até uns pouco tempo eu passei em um, né? Eu conheço os da São Vicente de Paulo. Certo, você disse que a questão de asfalto, né? Acaba também com o verde, né? Acaba com o verde. No bairro Fortaleza mesmo, onde foi feito um conjunto saindo para o bairro Everest, tinha muito verde e hoje não tem mais nada, né? Eu falo assim, o progresso, se ele vem sem planejamento, é o que está acontecendo, a gente paga um preço muito caro, né? Você vê as temperaturas estão subindo, olha que nós já estamos falando de meio ambiente, né? A temperatura está subindo muito nos últimos tempos, mas é fruto disso aí, a lei do retorno. Se você tirar as árvores, se você pavimenta tudo, vai aquecer, né? Exatamente, esse calor, né? Esse calor aí tá geral, né? A natureza te devolve, você planta, você colhe. Você colhe. E tá acontecendo muitas coisas aí que a gente diz que o fim do mundo tá chegando, né, Marcos? Você tá preparado? A gente sempre anda preparado. Tá preparado pro fim? A gente sempre anda preparado. Rapaz, porque depois que nasceu Flores, né? Na Antártida, não falta mais nada, né? Mas eu falo sempre isso, a gente tem que acreditar que amanhã será um dia melhor do que hoje. Marcos, você tem um novo projeto, né, para sua candidatura futura? Você tem qual os planos, né, de você para Ribeirão das Neves, para sua população? Você já tem um cachê pronto, né? Daí a gente costuma dizer o seguinte, a gente está construindo, né? A gente não sabe o que vai fazer ainda, a gente está ouvindo as pessoas, né? Eu gostaria de ter mais oportunidade, de a gente estar falando e ouvir as pessoas. O que a gente precisa fazer mesmo é ouvir as pessoas. O que falta muito em Ribeirão das Neves é porque quem está não está ouvindo ninguém, né? E a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho, a gente tem que ouvir as pessoas. O que falta muito, principalmente no agente público, é ouvir as pessoas. Então hoje nós temos aí as pessoas que acham que são donos da verdade. Ninguém é dono de nada, ninguém sabe tudo. Então nós precisamos de ouvir as pessoas. Então o projeto, agora eu vou falar do Marcos Alves, o projeto do Marcos Alves agora está numa fase que está ouvindo as pessoas, e o que as pessoas falarem, eu quero isso, aí eu vou fazer junto com um grupo de pessoas. Eu não vou fazer nada sozinho, tem um grupo de pessoas que vão fazer junto comigo. E você, igual você disse, né? Quem planta, colhe. É isso? Sim. Você tem uma nova política para você representar na Prefeitura de Ribeirão das Neves? Olha, eu não entendi bem a sua pergunta, mas a gente, igual eu falei, a gente está construindo e está ouvindo as pessoas, e a hora que você ouve as pessoas, você constrói uma proposta, e essas propostas serão construídas junto com as pessoas. E se Deus quiser, você vai estar participando com a gente também e dessa construção, porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Então nós estamos agrupando, conversando com as pessoas, para que, se no futuro a gente estiver participando de um processo e de um projeto novo, ele seja bem coeso, bem participativo, mas bem juntinho com todo mundo, para sair algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas, né? A gente não quer nada já ali programado, vai ser isso, não.
nós estamos num processo democrático. Então a gente tem que ouvir as pessoas, agrupar e procurar o que é melhor para o equilíbrio, o que é melhor para todo mundo, né? Você tem um novo partido? Você continua com o seu partido anterior? Como vai funcionar essa sua trajetória aí, Marcos? Olha, eu ainda continuo no mesmo partido que eu estou há mais de quase 8 anos, mas a gente está revendo as coisas, igual eu te falei, a gente hoje está num grupo, e esse grupo de pessoas que vão definir, né, o que a gente vai fazer. Né, em qual posição, eu costumo falar assim, hoje eu sou um jogador, que joga lá no meio de campo, chuta a bola para o lado, e aí a pessoa fala, não, você vai ser centroavante, aí a gente vai ser centroavante. Então isso vai ser decidido uma hora certa, e o que eu queria deixar aqui é que a gente está uma preocupação muito grande para a melhoria da qualidade de vida na nossa cidade. Hoje eu posso falar com propriedade que eu sou cidadão nevense. Não nasci aqui, igual eu falei, nasci em Virgolândia, mas tenho 50 anos, 45 anos que eu moro aqui, meus filhos todos nasceram aqui, então eu tenho autoridade para falar que eu sou nevense de coração e quero essa cidade melhor. Você, como já se candidatou várias vezes, né? Você já teve decepções nas urnas? Sim, porque eu acreditava que teve, nessa última não, porque a gente tinha não estava preparado para poder sair, mas na outra, que eu fiquei sendo primeiro suplente, eu achava que ganhava a eleição e perdi, né? Mas quem sai para uma disputa, você tem 2 caminhos, ganhar ou perder. Sempre estive preparado, nunca baixei a guarda, sempre continuei fazendo dentro das mesmas limitações que poderia ser feito pós-eleições, né, que é aquilo que eu falei, que quem milita no meio do povo tem que sempre estar no meio do povo. Agora tem gente que fala assim, mas você assumiu? Não, eu trabalho por provocação. Ah, você procurou? A gente atende. Procurou, a gente atende. E sempre ali, igual uma formiguinha, né? Se você puder mudar perto da sua casa, você já está contribuindo muito. Se você puder levar o bem para uma pessoa do seu lado, você já está contribuindo muito. Se você puder ajudar uma pessoa, você pode estar contribuindo muito. Se você puder ajudar 10, ótimo. 100, melhor ainda. Mas se você puder ajudar uma pessoa, ajude. É isso que é servir. Marcos, dizem que um candidato, quando ele entra para a política, ele tem que procurar trabalhar muito no seu bairro antes das eleições. E muitos dos candidatos, eles vão longe, em outros bairros totalmente diferenciados, buscar votos. Você acha que tem essa ligação entre ele trabalhar no seu bairro e buscar voto fora? Olha, primeiro que eu não acredito em vereador de rua. O vereador é do município. Então ele tem que trabalhar, tem que mostrar suas propostas em toda a região do município. E depois, se eleito, trabalhar também todo o município. Porque nós não podemos ter essa cultura de político barrista. Eu sou político só lá do Fortaleza, mas eu não vou lá no Maria Helena buscar voto. Se eu tiver que trabalhar para aquela região, a gente vai trabalhar também. Embora que eu faça assim, a gente é a favor do orçamento participativo, né? Então, no meu entendimento, mesmo que não caiba hoje orçamento participativo, mas toda receita teria que ser decidido pela comunidade. Vai ser gasto isso. Embora que eu deixe muito claro para as pessoas. Vereador não faz obra não. Vereador não asfalta a rua. Vereador não tampa buraco. Vereador fiscaliza. O papel dele é fiscalizar. Fazer indicações. Né? Tem hora que eu fico preocupado assim. Será qual projeto de lei que foi aprovado esse mês por um vereador na Câmara? Que tem que aprovar. É isso, dá manutenção na nossa Constituição municipal em consonância com a Constituição Federal e Estadual. Então o papel do vereador é isso, é fiscalizar o prefeito. Será que estão fiscalizando? Né? Igual eu vejo com preocupação, me parece que semana passada aprovaram, ou quinzena passada, não sei, que eu não me encontrava em Belo Horizonte, parece que pegaram aí, autorizaram a prefeitura a pegar 120 milhões emprestado, onde vão pagar 95% de juros. Eu não entendi direito isso não, acho que é um absurdo isso, né? Mas se o vereador aprovou, se a Câmara aprovou, eles sabem o que estão fazendo, né? Mas eu acho muito injusto o povo pegar lá 120 milhões emprestado
e pagar, parece com um ano de carência, 95% de juros. Quer dizer que vai pagar, não sou muito bom em matemática não, vai pegar 120 milhões emprestado e pagar quase 100 milhões de juros, é uma covardia com o povo, né? Eu não pegaria isso não. Tá quase dobrando, né? Quase dobrando em dívidas, né? Eu acho que é isso. E aí quem paga é o povo, né, Marcos? É o povo. Porque, é igual você está falando aí, por que eles não... Esse dinheiro, 120 milhões, seria investido em quê? Eu ouvi falar, eu não vi o teor dessa proposição de lei lá e desse projeto. Parece que é para fazer asfalto mesmo. Fazer rua, infraestrutura. Parece que é isso. Ah, então, se é para fazer asfalto, tá precisando aí, né? Tapar o buraco aí, que tá precisando de asfalto. Você tira um pouquinho, né? É menos 1 milhão, né? Dá. É duro. Mas, Marcos, cara, você, como é uma pessoa bem conhecida em Ribeirão das Neves, me falaram que você, quando se candidatou pela última vez, você deu uma sumida. Qual foi o motivo? É igual eu falei, eu fui candidato, você vê que parece que nem fiz campanha, né? Mas teve dois aspectos. Nós tivemos uma pandemia, que eu mesmo não consegui, como ser humano, ficar bem colocado dentro daquela situação que nós estávamos vivendo, né? Eu tive uma filha que ficou entubada. É problema que a comunidade não fica sabendo. Alguns ficaram sabendo, né? Nós recebemos apoio de muita gente. Minha filha ficou 13 dias entubada. Aquele psicológico ficou muito abalado mesmo. Então a gente sofreu muito com a questão da pandemia. E uma campanha dentro da pandemia, né? E eu acho que isso me atrapalhou muito. Então parece que eu nem fiz campanha. Tem gente que me procura até hoje e fala assim: por que você não disputou a eleição passada? E a gente tinha mais uns 2 problemas pessoais que me tiravam algumas vezes aqui da cidade. Mas é coisa de muito mais relevante, né? Eu acho que família é tudo, né? E aí a gente teve para dar mais atenção à família do que à própria vida pública. Mas não me arrependo, porque eu acho que a vida é fase. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou com a força toda, e vocês vão me ver muito mais tempo se a gente vier o processo na rua. Que as pessoas querem ver a gente com força ali, né? Firme. Mas só que eu estava muito caído, mas eu tinha um compromisso muito grande com o meu partido na época, que era eleger um vereador. E nós, esse compromisso, nós cumprimos. Nós elegemos o vereador Claudinho. Então a minha missão, enquanto dentro do partido, a gente fez, que era ajudar a construir e ajudar a eleger, pelo menos, mesmo que não fosse eu, pelo menos uma pessoa. Nós conseguimos fazer isso. Mas eu mesmo fiquei sumido demais porque não tinha nem força, né? Porque uma campanha não é fácil. Eu falo sempre assim, o cara fala assim: eu sou candidato, eu parabéns, você é um cara corajoso. Que não é fácil ser candidato. E passando por isso, tudo que você passou, a sua filha hoje também está muito bem, né? Graças a Deus. Eu tenho uma netinha que ela estava grávida, né? Tem uma netinha maravilhosa, que é a Helena. Então eu acho que Deus, sempre eu costumo falar assim, dá o fardo a gente que a gente pode carregar. A gente passou muito apertado mesmo. Sofrendo demais. E veio até problema de saúde, eu passei a ter pico de pressão, porque muita gente fala assim: a filha dele vai morrer. Porque o Covid veio uma coisa que assolou na nossa família, nós sofremos muito com isso. E graças a Deus passou aquela fase, ela foi estubada, porque é muito difícil você ver uma filha que tinha saudável, passando por uma gravidez, tudo preparado para ter a bebê. Aí tem a bebê e é entubada. Por que foi entubada? Covid. Então foi muito sofrimento. Tanto para mim como minha esposa, para minha família, para meus amigos, todo mundo que sofreu junto com a gente. Até hoje eu me emociono muito quando eu falo disso, porque eu costumo dizer assim: meus filhos é meu ponto fraco. O maior patrimônio que eu tenho é minha família. Então ali nós sofremos demais. E isso realmente me atrapalhou. Mas eu não vejo como atrapalho, como ter me atrapalhado, porque no final das contas Deus deu uma vitória pra gente, que é estar com a minha filha. Porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Então não é fácil. Muita gente fala: ele ficou meio sumido, mas não sabe o que a gente viveu, né? Que pós-pandemia a gente sofreu demais. Porque naquela briga que estava o governo, compra vacina, não compra vacina, faz, não faz, aconteceu com nós. E aí eu sei que nós sofremos demais com a pandemia. E aí veio outras coisas, minha esposa perdeu a mãe,
um processo de 2 anos com câncer, e a gente indo para a roça, voltando, e sofremos demais, e não é fácil, e quando você tem uma família, você tem que estar lá junto. Então eu dei prioridade. Você me fez eu lembrar um dia que a presidente do partido falou assim: tá todo mundo fazendo campanha, você não está aqui. Minha filha, eu estou viajando com a minha esposa, que é a mãe dela, você sabe a situação que está, mas você tem que estar fazendo campanha. Não preocupa comigo. Ah, fulano vai... Não tem importância, porque o mais importante é a família da gente. Nós podemos criar tudo, mas em primeiro lugar, família. Eu acho que quando eu vejo um homem trabalhar o dia todo e dá de tarde, ele vai lá e compra um pacotinho de pipoca e leva pro filho dele, vai ser um homem de verdade. Ele, naquele ato singelo ali de levar uma pipoquinha pro filho, é cuidado. Quando você procura a escola melhor, é cuidado. Então, qualquer projeto que a gente for fazer de trabalho, de vida pública, se você esquecer dos seus, fica difícil, né? A gente tem que cuidar um dos outros primeiro. Quando eu falo que a atual gestão muitas vezes peca em falta dessa cuidado com as pessoas, é triste você chegar no UPA e a pessoa não ter um dipirona, chegar no UPA precisando de um raio-x e não ter, né? Então precisar de uma consulta, igual você relatou aí um pouquinho atrás, quando saiu lá o resultado para a pessoa fazer a cirurgia ou o exame, já tinha morrido. Isso é triste, é falta de cuidado com as pessoas, porque no final é uma família só, nós só temos um lugar para nós todos. Então nós temos que cuidar direito do nosso ambiente, nós temos que cuidar direito das pessoas, porque ninguém nasce ruim. A vida faz algumas pessoas ficarem ruins, mas nós temos que acreditar que o ser humano é bom o tempo todo, né? Então, porque para quem se propõe a trabalhar para o povo, tem que trabalhar, não tem outra conversa não. Eu fico triste, igual você falou, o cara se elegeu e sumiu. Eu acho que vai vir uma conta. A pessoa que se elegeu tem que estar ali na rua todo dia, porque ele, para mim, quem tem um mandato, um simples vereador, ele não é autoridade, coisa nenhuma, é só um empregado do povo. Ele tem que trabalhar para o povo. Se ele não trabalha, não serve, tem que ser demitido. Isso serve para mim, serve para você, para qualquer um. Hoje eu trabalho com um. Se ele me ligar aqui agora, ele fala assim, ele me chama de Pato. Ô Pato, tô precisando de você fazer isso para mim. Eu vou sair de casa e vou trabalhar agora. Nós não temos horário não, é 24 horas por dia. Não vai não, você está dando entrevista para nós? Mas a gente está aqui para servir. Então a gente tem que servir, né? Positivo. Então a gente tem que trabalhar, né? Eu não vejo outra maneira, para mim é isso. A proposta de ser servidor, ou seja eletivo, ou efetivo, se você chegou no posto médico e o cara está passando gente na frente, isso é falta de critério, porque o critério tem que ser médico. Primeiro é o que está precisando mais urgente, para depois aquele menos urgente. Quando ele vai lá no ponto de atendimento, não tem uma fitinha, acho que é verde, laranja, amarela, ali é uma ordem. Exatamente. Os carros mais grave vai primeiro, o idoso vai primeiro, a criança vai primeiro. Aquele que só está com a dorzinha, pode esperar? Então vai esperar. Então se tem gente passando pulando na frente, fazendo coisa errada, Ô, Conquém, Ministério Público. ô, Conquém, Exatamente. vou chamar você de Pato, Conquém. Pode falar, meu amigo. Por que o posto de saúde não vem na casa da gente entender, sendo que eles são obrigados a vir e não estão vindo, principalmente quando tem uma pessoa acamada? Hoje, Qual o motivo? olha, é porque não tem E depois vai vir a outra, e depois vai fazer uma outra que aconteceu comigo, tá? Ou você mora numa área que não tem. A mim parece que aqui eu não tem 100% de cobertura do PSF. Tem. O PSF não Tem. Aqui tem cobertura, então tem que vir. Não veio. E você quer outra coisa? Eu, com o carro sem cadeira de roda, parei na porta do PSF ali embaixo. Dá pra vocês virem aqui pra dar uma olhada na minha mãe e pra mim dar uma injeção nela? Não foram. Eu filmei e desci o pau aqui. Por que eles não podem, a menina não pode sair dali de dentro da porta e na porta? Quando eu cheguei lá em cima, no que tem lá em cima na Pampulha, que faz parte de Neves, falei com a menina veio correndo no portão atender minha mãe dentro do carro. Qual o motivo daqui não atender e lá em cima assim? Olha, igual eu te falei, né? Tem servidor que foi feito para servir. E tem servidor que não sabe para servir. Então esse tem que ser tirado. Então nós vamos tirar ele porque eu vou sair com eles na cabeça, até passei e-mail, tá? Já tô falando que eu passei e-mail para a prefeitura. Pois é, então eu falo sempre isso. É normal, toda secretaria tem uma ouvidoria. Se a ouvidoria da secretaria não resolver,
procura a Defensoria Pública. Se não resolver, o Ministério Público, né? O Ministério Público e a Defensoria trabalham juntos. Então, tem outras formas de fiscalizar. Então, eu falo sempre, quem está trabalhando no serviço público, seja ele público ou público-privado, que tudo é público mesmo, tudo é público, tem que estar lá para servir. É mesmo que você ir numa padaria comprar o pão, o balconista não quer te atender. Gente, eu fui tão educado com eles. E quando eu fui candidato, lá no bairro Santo Inês, você vê como é que eu sou, até hoje, como é que eu sou tratado, lá você cai para trás. Eu devo ser lá o mesmo que você é aqui. Ô, China, eu ajudo muita gente. Ô, China, eu falo sempre isso. A gente tem que viver para servir, né? Há muito tempo tinha vezes que a minha esposa até me dava uns puxão de orelha, ficava com a orelha até marcada, ó. Você tá lá atendendo o pessoal da rua, mas não esquece o pessoal de casa não. Você tem que atender também aqui, né? E ela sempre tá certa, né? Mas a gente tem que ter essa proposta. Para quem está lá instituído, é empregado, é o enfermeiro não vai atender quem está precisando, se é ele que está lá para atender. Se a CS está lá para atender, se a menina do PSF tem que vir aqui na sua casa e não vem, então já tem um tempinho que ela não veio, tá? E ela é obrigada a vir cá e até hoje não veio. Vieram 2 vezes e sumiu. Pois é, e no caso a sua mãe tem direito, se não atender, o caminho é judicializar. É vergonhoso falar isso. Mas aqui em Neves tem hora que a gente tem que judicializar o hospital. Não, mas eu tenho um jeitinho melhor para isso, que vai vir direto do Ministério da Aeronáutica. Tá certo. É isso. Tem que vir de avião. Não, que vai vir do comando geral. Isso eles vão ficar cientes. Pois é. Ô Marcos, voltando à nossa questão, você disse que a sua filha foi entubada, né? Sim. Por 15 dias? 13 dias. 13 dias. É. Mas Deus falou para você, né? Continua com o seu ouro, né? Não é isso? Isso. Daí é uma coisa assim que eu não acreditava em muita coisa. Mas a fé, ela nasce dentro da gente, né? E aí isso mudou a gente demais. Ela mudou a gente demais. Hoje eu vejo a vida de outra maneira, né? O que nós vivemos foi algo que primeiro a gente ficou assim, foi um choque, né? Que sua filha sai, vai ganhar, vai ter a menina hoje, todo mundo alegre. Aí 12 horas depois vê a notícia, ela vai ser entubada porque ela está com Covid. Então, e a gente via lá assim, os médicos são secos para falar com a gente, né? Olha, pai, o senhor acredita em Deus, o senhor vai orar agora, ou rezar, o credo para o senhor seguir, mas o que a gente podia fazer a gente já fez. Aí você ficava ali, e a gente ficava, foi 13 dias sem dormir. Aí vinha o enfermeiro e falou, não, nós cuidamos dela, tá assim, tá assado, e mostrava pelo vídeo, muito, muito feio de ver, muito uma coisa que abala a gente, a visão da pessoa entubada ali. E a gente olhando para Helena em casa, no bercinho lá, e a minha esposa tinha terminado de perder a mãe em menos de 30 dias quando isso aconteceu. E então foi algo que realmente fez foi um abalo, um arraso, um terremoto que nós sofremos. Então tudo isso aí levou um tanto de coisa que a gente, foi um processo que a gente passou difícil, que a gente não sabia que ia passar. Veio no caso da minha esposa, que foi muito mais difícil, veio do acompanhamento da mãe dela com tratamento de câncer, a perda da mãe dela, poucos dias depois a chegada dela em Belo Horizonte para ir direto para uma divisão do lado, numa ala de Covid da maternidade dia lá subindo lá a Rajagabalha lá no perto da Avenida Amazonas ali, né? Então foi algo muito difícil, que eu não desejo para ninguém que nós passamos. Mas tem muito a agradecer a Deus e as pessoas que estiveram junto com a gente. Isso. Então, vamos brindar essa vitória sua aí, não é isso? E, Marcos, eu gostaria de agradecer a você pela sua presença. Que Deus continue te dando força aí para você lutar, para o pessoal de Ribeirão das Neves. A gente está aí, eu gostaria de agradecer, contribuir aqui com minha pouca experiência, mas
dizer que eu estou aí sempre à disposição, quero voltar mais vezes, né? E que precisarem, podem contar comigo dentro da possibilidade da gente. E dizer para cada um dos moradores, principalmente da região de Fortaleza, que eu estou aí mais vivo do que nunca e à disposição de qualquer um de vocês, não só do Fortaleza, mas qualquer cidadão de Ribeirão das Neves. Precisando da gente é só entrar lá, se não achar o telefone, entra no Instagram lá, Marcos Alves, Tio Patinhas, ou Facebook Marcos Alves, estão me achando lá, deixa um recadinho lá que eu acho vocês. Um abraço a todos. Beleza, tem um abraço especial para mandar para alguém que está te vendo agora na TV, Marcos? Manda para mim? Vou mandar um abraço pro China. Ô Marcos, então, que Deus te abençoe. Obrigado. Te ilumine, você e toda a sua família. E te agradeço mais uma vez pela sua presença. Isso, eu que agradeço. Para mim é algo novo e vou querer voltar outras vezes, viu? Beleza, as portas da nossa emissora estão abertas. Sempre que precisar da gente, nós estamos aí também. Beleza? Falou. Um abraço, que Deus te abençoe. Obrigado. Rede WTJ Minas, a TV do povo mineiro. As redes sociais da TV WTJ Minas são os principais canais de interação com o público, levando o conteúdo local e as novidades de Minas Gerais para todos os cantos. No Instagram, @TV_WTJ Minas Oficial, você acompanha as últimas atualizações da programação, eventos e bastidores da TV. Com mensagens dinâmicas e interativas, a página se conecta diretamente com o telespectador, proporcionando uma comunicação rápida e eficaz. No YouTube, pelo canal Rede WTJ Minas, a TV do Povo Mineiro, os telespectadores podem assistir a programas completos, específicos ao vivo e conteúdos de qualidade. Já no Facebook, a página TV WTJ Minas traz uma interação direta com atualizações frequentes, lives e a oportunidade de compartilhar ideias e comentários. Rede WTJ Minas, a TV do Povo Mineiro. Escola de Música Harmonia dos Acordes, a Escola de Música Nota 10. Venha você também fazer parte da família Harmonia dos Acordes. Temos aula de violão, teclado, guitarra, baixo, cavaquinho, técnica vocal, instrumento de sopro e muito mais. Venha correndo fazer a sua inscrição. Telefone 986-853417, 986-853417. Escola de Música Harmonia dos Acordes. JWM Construção Civil. Em geral, limpeza predial, obras de alvenaria, construção de edifício, montagem de estruturas metálicas, serviço de pintura e edifício em geral. O que você está esperando? Venha fazer o seu orçamento com quem sabe fazer, com sabedoria e responsabilidade. WhatsApp 31 971 19 4602, 971 17 4602. Aguardamos seu contato. JWM Construção Civil. Jones Marcel. Aqui você encontra preço e qualidade, variedade. Nosso foco é trazer soluções, acessórios e manutenção. Tudo para melhor servir. Não fique off. Venha para Jones Marcel. Capas, películas, cabos carregadores, fones, Bluetooth, controles e muito mais. Venha você também para Jones Marcel. Você conhece o Brazucas Wines Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio.
O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. Você assistiu mais uma produção com a qualidade da TV WTJ Minas.